Minhas senhoras e meus senhores, hoje no nosso quadro Entrevista com, eu vou trazer uma pessoa que foi muito importante na minha recuperação, que foi muito importante também na minha história toda. E aí eu quero trazer ela com a perspectiva dela, com o olhar dela, com as críticas dela. Dela quem, gente? Quem é ela? Ela, minha mãe! E aí, mãe, fala pra mim, a senhora tá nervosa com a nossa entrevista hoje? Não, tranquilo, Tá tranquila? tranquila, muito tranquilo. Então vamos lá para a primeira pergunta. Mãe, quando eu estava lá com aquele homem esquisito, a senhora achava que eu era uma pessoa feliz, que eu era uma mulher que estava transbordando? Não, você não era uma pessoa feliz, pelo contrário. Você era uma pessoa triste, insegura, você não olhava nos meus olhos, você fugia. Então, assim, você não era feliz, você não era a filha que eu toda a vida tive. E que jeito que eu sempre fui, mãe? Sempre fui uma mulher, uma criança como? Alegre, para frente, tranquila, brincalhona, gostava de fazer as brincadeiras com todo mundo. Então, de repente, você ficou fechada, quieta. A gente tinha medo de quando você falava que vinha para cá, muito medo, muito inseguro. A senhora tinha medo quando vinha para cá, mãe? Por quê? Você acha que aquele homem esquisito atrapalhava as nossas confraternizações? Natal, Páscoa, aniversário, quando a gente vinha? Sim, porque assim, a gente preocupava com tudo, né? Preocupava com os presentes que ia dar para ele, medo dele não ficar satisfeito, medo dele não gostar. Tudo que a gente ia fazer de comida, parece que ele queria coisas melhores, não estava satisfeito com aquilo que a gente fazia. A gente ficava Pisando em pisando em ovos? ovos, Ah, justamente isso. Pisando. sempre pisando em ovos. Ó, o resumo do relacionamento abusivo, ainda mais com o narcisista, se chama pisar em ovos. A gente fica exausta de pisar em ovos, né? Justamente. Aí, quando vocês chegavam, a gente tinha medo de um tanto de coisa, né? Porque ele parecia Um resinho. nervoso, parecia bravo. Espera que a gente vai É, entrar nesse capítulo agora. Espera aí, gente. Então vamos entrar na parte. A senhora achava ele um homem calmo, tranquilo? Que jeito que era a personalidade dele aqui que vocês viam? olha, ele sempre fugia, sempre estava fugindo de nós. Não era uma pessoa calma, ele não estava perto de nós, ele estava, se parece que ausente, parecia que ele não gostava de nós, era isso que a gente sentia. É, Era uma coisa muito insegura, não era uma coisa tranquila, uma coisa gostosa, sentindo Aquela paz, né, aquela mãe? paz de saber que Que você a gente estava era vivo. uma família, né? Isso mesmo. É, minha gente, é isso mesmo. A gente acha que as pessoas da nossa família estão percebendo tudo, 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 tudo. E agora, mãe, que vai fazer um ano sem homem esquisito, como é que eu tô? Agora você é a filha que eu toda a vida tive. Alegre, feliz, tranquila, espontânea, em paz. É Maravilhosa, outra né, mãe? mulher, outra mulher. Graças a Deus. Maravilhosa, né, mãe? Maravilhosa. Mãe, o que, que a senhora dá de conselho agora para as seguidoras e os seguidores que estão aqui, que estão vivendo um relacionamento abusivo ainda, não conseguiram se desprender dos seus parceiros? O que, que a senhora dá de recado para eles agora? Olha, o recado que eu dou é o seguinte, gente: a gente não pode esperar a felicidade vir do outro, a felicidade é nossa. Então, ficar com o outro, se ele não está te acrescentando nada, para quê? Para quê? Para que ficar nessa luta de querer ficar com outra pessoa que não te acrescenta, que não está junto com você, que não é teu parceiro? Que não Então acrescenta em nada, né, vai mãe? ser feliz sozinho, vai viver sua vida sozinho, é muito melhor, pelo menos você não sofre. Ê, Dona Maria, linda. Gente, essa aqui é minha mãezinha. E é isso, um pouquinho da visão das pessoas da minha família, um pouquinho de um ponto de vista um pouco diferente, que às vezes você só vê eu falando, eu discutindo sobre o assunto, mas ó,
Os nossos pais, as nossas mães são pessoas sábias, eles sabem quem é. Peraí que ela quer falar mais, gente. Eles sabem quem nos faz bem e fez mal, tá? E é isso. Agora, para encerrar, ela vai falar mais um pouquinho. Então, gente, eu acho assim que coração de mãe a gente sente desde o começo. Desde o início eu sentia que aquela não era a mesma filha que eu toda a vida tive, que alguma coisa estava errada. Às vezes eu perguntava para ela o que estava acontecendo, se ela estava feliz mesmo, e ela às vezes falava que sim, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, só que eu não sabia o que que era. Então, hoje eu agradeço muito a Deus por isso. Eu agradeço a Deus, né, por ter dado a ela a sabedoria dela ter dado conta de sair da situação e peço a Deus que ele continue cuidando dela, hoje e sempre. E de todas, né, mãe? De todas e todos que precisam sair do lugar onde eles estão, continuar sua vida, saber que vai doer por um tempo, mas vai parar. Estando dentro do relacionamento, a dor só aumenta, só cresce, todo dia um pouquinho. Então, por mais que a gente pense que a gente não vai conseguir sair desse tumulto, a gente consegue. E é como eu sempre falo para vocês, não importa onde a gente está hoje, importa onde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos, a gente ainda tem muito futuro. Não interessa se você está há 20 anos, se você está 10 anos com uma pessoa, você ainda tem muita vida pela frente. Siga isso. Siga a sua nova vida. Beijo. Grande beijo meu a e da todos. mamãe. Beijo.